Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Em 2015, na tentativa de ampliar ainda mais uma parceria já existente com o futebol da Índia, o Atlético Paranaense surpreendeu a muitos aqui no Brasil ao anunciar a contratação de um jogador indiano. O nome dele era Romeu Fernandes. Com apenas 23 anos e com fama de grande promessa em seu país, esse meia-atacante fez história antes mesmo de entrar em campo, ao se tornar o primeiro indiano a vestir a camisa de um clube brasileiro. Mas sua passagem por aqui, basicamente, se resumiu a isso. Em um pouco mais de 3 meses, Romeu só participou de apenas uma partida oficial e logo foi mandado de volta para a Índia. Hoje, após 8 anos dessa aventura, o Gol de Canela relembra os detalhes dessa contratação para lá de alternativa e mostra para vocês como Romeu Fernandes segue sua carreira hoje. Será que ele realmente atingiu o potencial que muitos esperavam? Confere só! Em busca de um parceiro oficial na Índia, país que na época estava começando a investir um pouco mais pesado no futebol, no segundo semestre de 2014, a diretoria do Atlético Paranaense viajou ao país asiático e por lá fechou com dirigentes do esporte local uma espécie de compromisso. Primeiro, a equipe brasileira mandou por empréstimo para a Índia 5 jovens jogadores do seu elenco. E em contrapartida, em março de 2015, aceitou receber também por empréstimo um talento indiano. Aos 23 anos, Romeu Fernandes era na época jogador de um time local chamado Dempo, mas na temporada de 2014 havia de certa forma se destacado com a camisa do Goa. Jogando ao lado do brasileiro André Santos e treinado pelo craque Zico, esse meia-atacante havia marcado 3 gols em 11 jogos e também já era figura carimbada na seleção sub-23 da Índia. Por isso, foi o grande escolhido para desbravar o futebol brasileiro. Apresentado oficialmente no dia 2 de março de 2015, Romeu chegou a princípio para integrar o time sub-23 do Atlético. Era realmente uma espécie de estágio, com um contrato válido só até junho. Caso ele se destacasse nos treinamentos, teria o vínculo de empréstimo renovado até dezembro e ainda poderia ser comprado em definitivo pelo clube brasileiro. Bom, a princípio, a aventura de Romeu no Furacão começou de maneira bem promissora. Ainda em março, com a demissão do treinador Claudinei Oliveira e a chegada de Enderson Moreira, o indiano, ao lado de outros 3 jogadores do time sub-23, foi promovido ao elenco principal. A justificativa na época foi que o jogador havia se destacado nos treinamentos e por isso tinha potencial para jogar entre os profissionais. Usado como atacante nos treinamentos do time principal, Romeu Fernandes sofreu com excesso de jogadores no setor. Na época, o Furacão já tinha 6 atacantes no elenco e ainda trouxe mais 3, sendo um deles Walter, que havia deixado o Fluminense. Logo, ficou com chances quase nulas de ser usado. A única grande exceção mesmo aconteceu no dia 2 de maio de 2015. Na última rodada do Torneio da Morte do Campeonato Paranaense, o Atlético, já livre do rebaixamento, entrou com um time totalmente reserva, o que abriu espaço para o indiano atuar nos 21 minutos finais. Na ocasião, o time venceu por 5-0 o Maringá e ele teve uma participação até mediana, atuando como ponta esquerda. Como o Atlético Paranaense não quis renovar o contrato de empréstimo, em junho de 2015, Romeu Fernandes voltou para o futebol indiano para jogar mais uma temporada pelo Goa. Em alta por conta dessa aventura aqui no Brasil, o meia-atacante nem precisou se destacar em seu retorno para receber suas primeiras convocações para a seleção principal da Índia. Ainda naquele ano de 2015, foi chamado para 2 jogos válidos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Uma derrota para o Irã por 3-0 e uma vitória sobre Guam por 1-0. Porém, logo depois dessas convocações, a carreira de Romeu não avançou como muitos esperavam. Estagnado no futebol indiano, entre 2016 e 2022, rodou por alguns clubes da Indian Super League, que é a principal competição do país, e da E-League, competição equivalente à 2ª divisão nacional. E no geral, jogou apenas 68 jogos, marcou 5 gols e deu 5 assistências. Diante então desses números, ele nunca mais foi chamado para a seleção. Hoje, aos 30 anos e livre no mercado há quase uma temporada, Romeu segue morando na Índia mesmo e vem mantendo a forma participando de algumas competições amadoras. Em alguns artigos na internet sobre sua carreira, muitos afirmam que o ex-jogador do Atlético Paranaense se perdeu de alguma forma ao longo da carreira e por isso não conseguiu alcançar o seu auge.
você lembra dessa passagem de Romeu Fernandes pelo Atlético Paranaense? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!